Cérebro. O cérebro é frequentemente considerado a coisa mais complexa do universo. Pense nele como o cockpit de um avião, onde os pilotos trabalham para controlar o corpo. Da mesma forma, o cérebro é o núcleo de todo o sistema nervoso central e é responsável por processar cada aspecto do corpo, incluindo impulsos nervosos, emoções e pensamentos. O cérebro consome muita energia, utilizando quase 25% da energia do corpo, apesar de representar menos de 5% do peso total. Em casos de doença ou perigo, ele fará de tudo para se proteger, mesmo que isso signifique prejudicar outras partes do corpo. O cérebro é dividido nos hemisférios cerebrais direito e esquerdo e possui 3 partes principais: o cérebro, o cerebelo e o tronco cerebral. O cérebro, sendo a maior parte, é responsável pela coordenação dos movimentos e pela regulação da temperatura. O cerebelo auxilia no equilíbrio, enquanto o tronco cerebral controla funções básicas da vida, como consciência, respiração e sono. Sem o cérebro, o corpo inteiro para de funcionar, pois nenhum órgão enviará sinais para os outros sistemas, impedindo que eles operem. Até mesmo algo tão simples quanto a respiração depende do cérebro. Coração. O cérebro é o cockpit, enquanto o coração é o motor. Assim como um navio ou um avião não podem funcionar sem um motor, o corpo não funciona corretamente sem um coração, pois ele é responsável por bombear sangue para todo o organismo. O coração possui 2 câmaras superiores, chamadas átrios, e 2 câmaras inferiores, chamadas ventrículos. O sangue entra no átrio direito pelas veias e segue para o ventrículo direito. Em seguida, ele flui para a artéria pulmonar em direção aos pulmões, onde recebe oxigênio. O sangue rico em oxigênio viaja pelas veias pulmonares até o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo antes de ser bombeado para diversas partes do corpo através de uma artéria. Esse processo se repete continuamente, permitindo que o sangue retorne ao coração pelo átrio direito para receber uma nova carga de oxigênio antes de ser redistribuído ao restante do corpo. Pulmões. Se o coração é o motor que bombeia o sangue pelo corpo, os pulmões são os responsáveis por fornecer o combustível. Eles extraem oxigênio do ar inalado e o adicionam ao sangue que circula pelo coração e pelo resto do organismo. Os pulmões são essenciais para garantir que os outros órgãos recebam o oxigênio necessário. Sem eles, o sangue não conseguiria transportar oxigênio, o que poderia levar a danos e falhas nos órgãos. A superfície total dos pulmões para a troca gasosa é do tamanho de uma quadra de tênis, mas ainda assim cabe dentro do tórax humano. Fígado. A principal função do fígado é converter os nutrientes essenciais para o funcionamento do corpo. Ele também é responsável por filtrar o sangue vindo do trato digestivo. Além disso, o fígado desempenha outras funções importantes, como a produção de bile para a digestão, a produção de proteínas para a coagulação sanguínea e o fortalecimento do sistema imunológico. Esse órgão possui uma incrível capacidade de regeneração, podendo voltar ao seu tamanho original, mesmo que 75% dele seja removido. Como suas funções estão ligadas à filtragem do sangue, ele contém cerca de 20% de todo o sangue do corpo. Rins. Os rins são um par de órgãos em formato de feijão, localizados logo acima dos quadris, próximos às costas. Quando o sangue passa pelos rins, eles filtram os resíduos para a urina,
por meio de unidades chamadas néfrons. Esses resíduos são eliminados do corpo através da urinação, tornando os rins essenciais para a remoção de substâncias nocivas do organismo. Todas as pessoas nascem com 2 rins, mas um único rim é suficiente para filtrar sangue o bastante para manter o corpo funcionando normalmente. Isso explica por que muitas pessoas podem doar um de seus rins sem comprometer sua saúde. Baço. O baço é um órgão encontrado na parte superior do abdômen. Seu principal papel é proteger o corpo, removendo células sanguíneas mais velhas e outros objetos estranhos da corrente sanguínea. Basicamente, o baço é similar ao sistema de filtragem de ar do carro, que filtra substâncias estranhas e vapores prejudiciais, impedindo que eles entrem no veículo. O baço, por sua vez, remove células antigas e danificadas, garantindo que apenas sangue saudável circule pelo corpo. Vesícula biliar. A vesícula biliar é um pequeno órgão em forma de pera, encontrado no quadrante superior do abdômen, ao lado do fígado. Embora não seja um órgão vital, a vesícula biliar trabalha em conjunto com o fígado. Ela é responsável por armazenar e liberar a bile produzida pelo fígado. A bile é uma substância que o corpo produz para ajudar na digestão, pois pode quebrar as gorduras. No entanto, uma pessoa com saúde comprometida pode desenvolver pedras na vesícula biliar, causando dor intensa. Isso pode interferir na digestão e até nas funções do fígado. Pâncreas. O pâncreas está localizado na porção superior esquerda do abdômen e tem funções tanto como glândula exócrina quanto endócrina. Uma glândula exócrina secreta hormônios nos ductos, enquanto uma glândula endócrina os secreta diretamente na corrente sanguínea. Como uma glândula exócrina, o pâncreas produz as enzimas necessárias para a digestão dos alimentos. Já como uma glândula endócrina, o pâncreas produz e libera insulina, que permite que a glicose no sangue seja usada como energia. Isso o torna importante na regulação do açúcar no sangue e na prevenção de diabetes. Estômago. O estômago é um órgão localizado no topo do abdômen, responsável por quebrar e digerir os alimentos. Dentro do estômago estão enzimas que ajudam na digestão dos alimentos, como a pepsina, que quebra proteínas e as converte em aminoácidos, que são os blocos de construção das proteínas produzidas pelo corpo. O estômago também armazena o quimo, que é o alimento misturado com os líquidos estomacais. O quimo fica no estômago até ser liberado para os intestinos. O estômago se expande e encolhe constantemente dependendo da quantidade de comida ingerida. Por exemplo, comer uma refeição grande pela manhã fará com que o estômago se expanda para acomodar mais comida. Intestinos. Os intestinos são compostos por 2 tipos: intestino delgado e intestino grosso. Esses órgãos são tubos que filtram os resíduos, absorvem água e digerem os alimentos. Os alimentos que já foram parcialmente digeridos passam pelo intestino delgado. Ao contrário da crença popular, a digestão e absorção dos alimentos não acontecem principalmente no estômago, mas sim no intestino delgado. O estômago é principalmente responsável por quebrar e armazenar o alimento antes de passá-lo para o intestino delgado. Após ser digerido e quebrado no intestino delgado, o alimento se transforma em fezes, que viajam pelo intestino grosso. As fezes param no reto antes de serem expelidas do corpo pelo ânus. Pele. A pele é o maior órgão do corpo, cobrindo quase todo o corpo. A pele faz parte do sistema integumentar, que inclui unhas, gordura e pelos. O papel do sistema integumentar é regular a temperatura corporal, proteger o corpo contra perigos externos e produzir vitamina D. A pele é composta por 3 camadas:
a epiderme, a derme e a gordura subcutânea. Pessoas de diferentes partes do mundo têm cores de pele diferentes devido à melanina. Olhos. Os olhos são principalmente responsáveis pela visão. Dizem que os olhos são a janela da alma, mas na verdade estão mais ligados ao cérebro, pois há uma correlação direta entre os dois órgãos. Os olhos capturam a luz visível e a deixam passar por seus diferentes componentes. A luz é então processada e enviada ao cérebro, que interpreta a informação e a converte em visão. Por isso, o corpo não consegue ver nada quando há pouca ou nenhuma luz visível disponível para os olhos captarem. Ouvidos. Os ouvidos são responsáveis por detectar sons, utilizando ondas sonoras que passam pelo canal auditivo e são enviadas ao cérebro para processamento. Mas os ouvidos também são responsáveis por manter o equilíbrio. Sem os ouvidos, a pessoa perderia o equilíbrio e teria menos coordenação nos movimentos. Língua. A língua é tanto um órgão sensorial quanto muscular, pois possui várias funções. Ela é conhecida por auxiliar no paladar através das papilas gustativas, enviando informações ao cérebro, mas também é um órgão que ajuda na digestão, na fala e na respiração. Órgãos reprodutivos. Os corpos masculino e feminino possuem diferentes órgãos reprodutivos que fazem parte de sistemas reprodutivos maiores. Para os homens, os testículos são os principais órgãos reprodutivos, enquanto para as mulheres, os ovários são considerados os mais vitais para a reprodução. Também chamados de testículos, esses órgãos estão localizados em uma bolsa de pele chamada escroto. Basicamente, são as bolas. A função dos testículos é produzir esperma e um hormônio chamado testosterona, que dá aos homens músculos maiores e mais volumosos, além de influenciar o humor e outras características. Enquanto isso, os ovários estão localizados em ambos os lados do útero feminino. Sua principal função é produzir óvulos para a fertilização e os hormônios estrogênio e progesterona. Sem os ovários, o corpo feminino não pode engravidar.